Vamos falar agora sobre os cuidados com a saúde das crianças no inverno, né? O frio veio, caiu a temperatura e lidar com os pequenos nessa época não é fácil. O pediatra Mário Celso Schmidt está com a gente. Bom dia, doutor Mário. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Itaberá. É um prazer sempre vir aqui, Jorge. E tu já sabes, precisou de mim, é só me chamar que eu venho. Doutor Mário, que está concorrendo como personalidade do ano, né, na promoção Viva Blumenau, né? O que significa isso para o senhor, para ser indicado a essa premiação? Jorge, primeiro, eu não sei por que isso me aconteceu, não sei, eu não imagino. Mas, enfim, alguém me indicou e eu estou lá participando com mais dois homenageados, um dos três será o escolhido para a personalidade do ano. E o que me passa para a cabeça, Jorge, é que eu preciso me dedicar mais à minha profissão. Se alguém está me homenageando, o meu retorno é mais dedicação à pediatria que eu pratico nessa cidade há 50 e poucos anos. Faz bom tempo, né? Faz um bom tempo. Essa promoção é feita pelo grupo NSC, né? Pela Sim. NSC TV. Sim. Então, quem conhece o Dr. Mário Celso Schmidt sabe do trabalho dele, quer apoiá-lo nessa iniciativa, pode participar, né? Votando nele para ganhar esse prêmio em que ele está concorrendo pelo grupo NSC. Parabéns pela indicação, doutor. Obrigado, merece, Jorge. o senhor merece. Obrigado. O senhor é empenhado, trabalha, está há anos aí nesse trabalho, né? Vai fazer 52 anos já. Quantos filhos de quantos bebês que o senhor participou do parto, o senhor já atendeu, doutor? Quando me perguntam isso, Jorge, eu digo que é mais de 50 mil filhos que eu já tenho, porque eu coloco 360 dias do ano trabalhando, tira sábado e domingo feriado, isso dá o quê? 300 dias do ano, vezes 50 anos, digamos, 5 crianças por dia que eu atendo, que é muito mais, já passou de 50 mil. É uma matemática cruel, né? Para a gente ter uma noção, né? Bom, vamos lá. Doenças do inverno, né? Cuidados com a saúde das crianças no inverno. Quais são as doenças mais comuns, doutor, entre as crianças no inverno? Jorge, a gente tem que falar de gripe, né? E agora está na moda a nomenclatura atual para gripe, porque antigamente era gripe, hoje é gripe A, gripe B, influenza, vírus sincicial respiratório, que é o grande drama dos nenéns pequenininhos, dos pequenos lactentes, né? As rinites, que elas se associam mais durante o inverno, não é infecção, é uma alergia respiratória, mas enfim é o que acontece. As otites, as pneumonias, enfim, todas as doenças relacionadas ao clima frio mesmo, né? Os bebezinhos, né, os recém-nascidos, há mais dificuldade de se trabalhar com eles nessa época do ano, doutor? Sim, o cuidado é redobrado, acho, nos nenéns pequenininhos, porque são mais sensíveis a essas mudanças de clima e ao contato com as pessoas que mais frequentemente estão resfriadas, né? Então, no inverno, é comum, assim, casa fechada, ambientes mal ventilados, pessoas com tosse, com coriza, eventualmente com febre, em contato com o nenê, está todo o cenário preparado para o nenê ficar doente. Olha só, como a gente tem que ter cuidado acima de tudo, né? E a temperatura quando cai, e a gente tem aqueles invernos em que o frio não é longo, ele é curto, mas intenso. E o drama nosso, Jorge, aqui na nossa região, né, na nossa cidade, o inverno sempre é uma coisa inesperada e ninguém gosta, né? Porque a gente não está habituado ao frio mesmo, né? Os nossos agasalhos, as nossas casas, as nossas moradias não são adaptadas ao frio. Frio intenso como é de hoje, né? Nós acordamos hoje com 7 graus ou abaixo de 7 graus. Isso para nós é inverno cruel, né? Cruel. E impacta muito a saúde das crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, o que fazer quando as crianças suam mesmo no inverno?
A gente exagera nas roupas, será? A criança é o reflexo do adulto, né? Ou igual ao adulto, né? Tem gente também que não usa agasalho, não precisa, né? Então, o recado para as mães, para os pais, né? No menino grandinho, o escolar, não quer botar o agasalho para ir para a escola, não adianta forçar, ele vai tirar. Ele não suporta esse calorzinho que ele sente, para ele já é demais. Mas a mãe, ela vai lá e entope a criança de roupa, né? Porque a mãe tá preocupada, né? Mas a mãe é uma figura importante nesse cenário todo, Exato. né? Se ele não bota o agasalho, a mãe bota na bolsa dele, né? Mas a criança pode ser menos sensível ao frio, outras muito mais sensíveis ao frio. Tem que entender a criança, né? Há necessidade de conversar com a criança assim. Você precisa do agasalho, está com frio, e negociar isso bem direito. No nenê pequenininho, não, aí tem que agasalhar mesmo. Daí como é que eu vou saber se tem muito agasalho nele? Ele está suando? Ele começa a suar? Ora, eu tiro um pouco do agasalho dele. Protegido dentro de casa, está tudo certo. Então, às vezes, o bebê se manifesta porque ele está com muito calor e a mãe tem que ficar atento a isso. E ele fica chorando, ele fica desconfortável. Então a mãe tem que ficar atenta a isso. Uma coisa importante, doutor. As crianças, elas sentem a temperatura diferenciadas da gente? É a mesma? O mesmo vale para os bebês? Os bebês, as crianças pequenas, têm um metabolismo muito mais acelerado. Então eles têm mais calor. Os velhos, os idosos, têm um metabolismo lento, sofrem muito mais com o frio, padecem muito mais com o frio. Né? Diferentemente das crianças. Então as crianças sentem, em tese, menos frio. É isso. Mas é bom a gente saber para não entupir muito de roupa as crianças, né? Ele não consegue, né? Ele tira, né? O menino tira a roupa. Se ele está com muito calor, ele tira a roupa. O problema está mais nos bebezinhos que não conseguem, né? Deixar a criança sobre o vento chuva pode causar otites, doutor? Não, isso é um modo errado de identificar as coisas, né? A chuva, o frio, não causa otite. O que causa otite é a infecção provocada por bactérias dentro do ouvido da criança, né? Pode ser uma complicação de uma gripe, né? Mas não significa que ele, por conta do frio, da chuva, vai ter otite. Isso não quer dizer que tem relação, né? A chuva e o frio ocasionam talvez um pouco mais de rinite, que por consequência entope o nariz, entope o ouvido e pode infectar. Mas aí é a bactéria que entra na história e daí fica otite, dependente da bactéria. Certo. A gente falou aqui sobre crianças que resistem a usar muita roupa, ou muitos agasalhos, né? Que muitas vezes a mãe tem que respeitar esse desejo das crianças, né? E quando tá frio, o clima é mais de instabilidade e as crianças também são resistentes a guarda-chuva ou alguma proteção contra a chuva. Sempre negociar, né, com a criança, especialmente com o escolar, que fica meio rebelde mesmo a botar agasalho, capa de chuva, guarda-chuva. Ele não quer isso, até porque os amigos dele não usam isso. Então, há necessidade de conversar, de aconselhar e negociar isso. É mais importante o negociar. Desde cedo já tem que começar a negociar, doutor? Desde cedo. A criança aprende desde cedo, Jorge, o que é o bom para ela e o que não é o bom para ela. E ele acaba aprendendo que confiar na mãe e no pai é sempre a melhor estratégia, né? Sair de ambientes mais aquecidos para ambientes mais frios, em época de frio mais intenso. Esse choque de temperatura pode, de fato, mas aí vai desencadear mais rinite, mais asma, mais alergia respiratória mesmo, né? Passeios com bebês em ambientes muito fechados. Tem algum problema, doutor? Sim, e isso é uma prática do inverno, né? As pessoas se fecham mais a casa, se agasalham mais umas das outras, né? Se aconchegam mais, e isso propicia o contaminar com infecções respiratórias. Então, mesmo no inverno, há necessidade de arejar a casa, de ventilar a casa. Nós temos muito frio, mas agora, por exemplo, aí fora está um sol legal. Bonito. Bonito. Deixar entrar essa luz solar para
isolar de bactérias, de vírus, aquecer mais o ambiente, arejar o ambiente, ventilar o ambiente, isso é importante. Com bebês, passear agora num momento como esse, em que tá frio, mas é um dia ensolarado, bonito, vale a pena? Vale a pena agasalhar bem o nenezinho e levar ele para passear, eu acho que é legal. É saudável? Em ambientes, é saudável. Em ambientes propícios para passear com o neném, né? Hoje em dia, já falei isso aqui no teu programa, Jorge, nós temos muito risco de andar pela rua, pelas calçadas, porque muita gente... Vai esbarrar em pessoas... Bicicleta em cima de calçada. Patinete, inventaram motinho. agora isso aí, que é a moto que não faz barulho. É. Anda igual a uma moto, mas não faz barulho, a gente não percebe. E de repente atropela as pessoas da calçada. Isso é uma coisa que tem que ser organizada como é que chama isso? Regulamentado. Regulamentado, obrigado, pelo departamento de trânsito, né? Está botando em risco as pessoas, né? De qualquer modo, passear com o menino é um momento legal para ensinar o menino. Agora nós não falamos mais de nenê, é criança. Uhum. Ensinar o menino. Ensinar o menino que atravessar é na faixa. Se o sinal está vermelho, não pode. O sinal verde é para aí atravessar. Ensinar a criança. Pai e mãe ensina modo de vida. Professor ensina matemática. Pai e mãe ensina modo de vida. Ser humano, respeitar os outros. E vai por aí a conversa. Com certeza. Doutor, qual a alimentação ideal para prevenir as doenças no inverno? A alimentação tem que ser alimentação saudável sempre, não importa se é verão ou inverno. Claro que no verão, a necessidade de mais líquido, ofertar para a criança mais líquido. Mas no inverno, as comidas tradicionais do dia a dia da família. Não existe um cardápio assim de inverno. Claro, tem a feijoada no inverno, tem a sopa no inverno, que aquece. A criança pode participar um pouco disso, criança mais velhinha, isso é legal. Mas não significa que o inverno tem que ser feijoada. Pode ter feijoada no verão também, sem problema nenhum. Então não tem muita relação alimentação com o inverno, com a época do inverno. O adulto tende a comer mais no inverno, né? Parece que é uma característica, né? Ele se isola um pouco mais por causa da temperatura lá fora que está muito frio e tende a se alimentar. Mas não quer dizer que todo mundo faz, mas a tendência é essa, né? E ele pode induzir a criança a isso também, Pode. e isso não deveria ser feito? Pode, a criança imita o adulto, né? Especialmente o pai e a mãe, né? E o fato de se alimentar melhor ou mais em quantidade é para adquirir mais energia, né? Certo. Eu preciso botar energia no meu organismo para ele ficar aquecido para suportar a temperatura desagradável do ambiente. Tem muitas crianças que se mexem muito à noite, né, doutor? Então a mãe vai lá, cobre a criança, né, com o cobertor, com as cobertas, dependendo do clima que está aí, e de repente a criança se bate ou tira, não aguenta aquela cobertura. E a mãe fica preocupada porque está frio, a criança dorme e acaba pegando uma temperatura muito baixa, né? Como lidar com isso? O segredo é botar roupa na criança, né? A criança costuma não ficar embaixo de cobertor nem nada, né? Eles não suportam muito isso. Então botar roupa mesmo, pijama de lã, né? Uhum. Pijama de lã, touca de repente, né? Isso vai proteger melhor do frio da madrugada. Doutor, a gente acorda com temperatura muito baixa, para nós já é uma dificuldade para ir para o chuveiro, né? Vamos falar a verdade, né? Mas na marra, porque tem que trabalhar, tem que levantar, tem que sair. E as crianças, hein, doutor? Pois é, o frio não é um impedimento para ir à escola, né? Não vale isso, né? A criança vai reclamar? Sim, a criança vai reclamar. A criança reclama para sobreviver. Mas o cuidador, o pai ou a mãe, tem que explicar para a criança que a escola é sagrada. Com chuva ou com sol, a escola é sagrada, né? Então, está muito frio. Não, vamos botar roupa de inverno, vamos se agasalhar e vamos para a escola. Vamos para a escola, vamos para a educação física, vida normal, vida que segue. E a criança, claro, sempre fica um pouco mais rebelde com isso, né? Mas aí há que negociar e há que ensinar, né? Ensinar. Tem coisas que eu tenho que dizer para meu filho que pode. Tem coisas que eu tenho que dizer que não pode. E quando não pode, não pode. E tem coisa que eu tenho que dizer não precisa.
Então, se ficar nesse tripé, isso pode, isso não precisa, eu consigo educar o meu filho de uma maneira mais adequada, eu acho, é minha opinião. No banho, por exemplo, né, que há muita resistência por causa da temperatura, né, logicamente, né? Tem algum segredo para o convencimento? É uma boa pergunta, Jorge. Sem uma briga mais ríspida, né? E tem um hábito muito deletério, que é aquecer o banheiro com álcool em combustão, com alguma coisa que isso não é legal. Isso não é legal, é perigoso até, né? Então, aquecedores do banheiro, essas coisas assim, não devem ser usados. É fechar o banheiro, deixar a água quente correr um pouco para o banheiro ficar mais aquecido naturalmente. Aquecer com a própria água, né? Isso, Com o calor da isso. própria água. Isso dar banho na criança, enxugar a criança dentro do banheiro, botar a roupa, tudo dentro do banheiro e sair do banheiro já pronto. Isso é o indicado. É a mesma coisa que se faz por conta dos esportes aquáticos, né? Natação. Sim. Criança que vai à natação. Hoje é dia de ir à natação. Parece que não, mas né? É o dia que, sim, vai na natação, usa roupão, cai na piscina quentinha, legal, sai da piscina, roupão, se aquece, se enxuga, põe a roupa e está pronto. Não quer dizer que vai ficar doente, né? A prevenção é o melhor caminho, né? Sim. E saber como fazer isso, né? O indicado é não botar aquecedor dentro do banheiro, então. Não, isso é perigoso. Isso é perigoso. É muito perigoso. E a água muito quente pode fazer mal para a criança? Não, necessariamente não. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Uhum. Tem gente que não suporta água muito quente na pele. Crianças, por exemplo, que têm lesões de pele, lesões alérgicas, tipo atopia, por exemplo, a água muito quente prejudica a pele, é prejudicial para a doença da criança, né? Até o banho muito demorado, muito sabonete, as crianças que têm atopia sofrem mais, especialmente no inverno, né? Então, fazer o banho mais adequado para esse tipo de criança. O banho rápido, água morna para quente, e não muito quente. Com um pouquinho mais rápido, né? Para escapar logo daquele frio. Como os pais podem saber quando a criança está aquecida com roupa, doutor? Boa pergunta, Jorge. Se eu botar a mão no peito da criança, por dentro do pullover, por dentro da camisa, o peito está aquecido, ela está aquecida. A mão vai estar sempre gelada. O pé vai estar sempre gelado. O nariz, então, nem se fala. Mas se a criança está quentinha por dentro, e eu sinto isso botando a mão para ver se está quentinha, ela está quentinha, pronto. Isso é uma questão, né? Porque aqui na nossa região a gente tem muita umidade, né? E as mãos e os pés sentem muito o inverno, né, doutor? Isso é uma realidade mesmo, né? Sim. É mais comum a gente ter mão gelada, Sim. né? E então os pais não devem levar em consideração apenas a temperatura da mão, Sim. né? Sempre o peito, então, Sim. deve ser a referência nesse Sim. caso, para Sim. entender a temperatura da criança. Sim. Bacana isso, né? Vamos falar agora sobre um assunto muito importante. Como gripe é muito comum nessa época do ano, a gente sempre lembra da prevenção. E o que é prevenção? Vacinação, né, doutor? Vacina. E nós estamos passando uma época muito crítica a respeito de vacina. Pediatra fala de vacina, pediatra adora vacina, mas as pessoas estão muito resistentes à vacina, tudo por conta dessa história aí que nos últimos anos vem acontecendo. As vacinas são mal faladas em todas as redes sociais, na internet, vai por aí a conversa. Isso contamina as pessoas. A saúde pública tem lá as suas, não digo as suas imperfeições, mas as suas dificuldades também de convencer as pessoas, né? Existe vacina que é obrigatória. Muito bom. Existe vacina que é bom fazer, mas não tem na rede pública. Aí o pai do menino vai vacinar ele de meningite B. Só tem na farmácia. No centro de saúde não tem. E ele é obrigado a fazer a vacina outras. Sim, mas essa da meningite, será que não é obrigado a fazer? Por que não tem na rede pública? Isso está gerando muita confusão, né? Eu tenho dito no consultório, Jorge, e tenho lembrado da época do Zé Gotinha. Sim. O Zé Gotinha era um sábado de festa. Todo mundo ia levar a criança para tomar gotinha.
Não é porque a gotinha não doía e a injeção dói. Não, não é isso. É que o Zé Gotinha criou uma coisa positiva na cabeça das pessoas, dos pais. Era sábado de festa, realmente. Na segunda-feira, no consultório, Jorge, era a primeira coisa no consultório, era pai chegando que queria a requisição para dar a gotinha no nenê, que ele não pôde ir, ele não pôde dar no sábado, ele estava ocupado, estava trabalhando. Todo mundo queria fazer aquilo. E nós chegamos agora nessa fase muito estranha. O inverso, praticamente. É, totalmente inverso. As pessoas ficam resistentes, não querem fazer, porque viu na internet isso, porque viu isso, aquilo. Opinião de médico contra a vacina, é complicado. Aí, a obrigatoriedade da vacina, se não fizer vacina, o Conselho Tutelar atua. Ei, virou guerra? Virou guerra com as pessoas? Isso não leva a nada. Eu tenho que convencer as pessoas, né? A saúde pública tem que estar no ar o tempo todo, na televisão o tempo todo. Convencer, dizer que é importante, que evita a doença. Falando nisso, já tomasse a tua vacina da gripe? Eu também tomei. E tomei outras vacinas que é da minha idade, que é contra o herpes zoster, um monte de vacina. Fora agora um remédio novo que surgiu, que evita, ou pelo menos é para evitar, a bronquiolite, que é a doença causada pelo vírus sincicial respiratório. É um anticorpo, não é uma vacina. A vacina é para a grávida, em determinado momento da gravidez, para proteger o nenê quando vai nascer. Mas quando ela não consegue tomar isso, o nenê toma um anticorpo. Preço do anticorpo, segura na cadeira aí, Jorge. Estou seguro. R$3.800. Jesus. Mas daí quem Como é tem que faz? acesso a isso, né? Como é que faz? Tá. E por que isso não tem na saúde pública? Essa é uma pergunta impertinente que a gente deixa no ar. Né? Como é que vai convencer o pai a fazer a vacina? Né? Eu tenho dito do consultório, eu tenho um remédio aqui para o teu neném não pegar bronquiolite, tá? Mas ó, não fica de mal comigo. Eu vou dar receita. Não briga. Tem que meio levar na brincadeira, mas assim, ó, é cruel. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Né? Tem gente que não vai ter acesso Claro a que esse tipo de medicação nunca, né? Claro que não. Doutor, em ambientes fechados como escolas, creches, né, o que pode ser feito para tentar evitar a propagação do vírus da gripe? Arejar o ambiente. Arejar o ambiente. De repente, limitar um número excessivo de pessoas num mesmo ambiente. De repente, fazer a aula um pouco mais ao ar livre, se isso é possível. Estimular a criança com gripe a ficar mais isolada, usar máscara. A máscara também foi outra coisa demonizada, mas a máscara ajuda. Né? Eu não posso espirrar na tua frente, eu vou botar vírus em 8 metros quadrados, se o ambiente for fechado. Então eu tenho que usar máscara se eu estiver doente. Né? Essas coisas são importantes de serem ensinadas às crianças. Né? Quando o nariz da criança fica trancado, né, atrapalhando a respiração, principalmente os bebezinhos, né, que os pais geralmente têm mais dificuldade nessa fase. O que se deve fazer? Muitas vezes o uso do soro fisiológico em spray ajuda. O ambiente umidificado, vapor no banheiro. Fecha o banheiro, liga o chuveiro na água quente e leva o nenê lá, não embaixo do chuveiro, mas no banheiro, para respirar aquele vapor. Ele hidrata a via aérea dele e costuma melhorar. Claro que quando a criança tem rinite alérgica, é medicação que tem que ser usada. Aí é a área do pediatra de confiança da família. Exatamente, né? Agora, a mãe consegue descobrir que o choro do bebê se deve a uma possibilidade dele estar com o narizinho trancado? E é comum isso em bebês, doutor? É comum, claro que sim, é comum. O choro do bebê, o bebê chora por qualquer coisa. Né? Aliás, está escrito no livro que se o bebê não chora, a mãe não atende ele, porque a mãe esquece dele. Isso é uma verdade. Né? Ele tem que chorar o tempo Ainda todo. bem que eles já nascem sabendo disso. Isso mesmo, o choro é o primeiro reflexo de vida. É o choro, né? Muito bom. Então, se ele chora, a mãe tem que começar
a abrir chave. É calor? É frio? É fome? Está com dor? Quer um colo? É isso. É o cuidado da criança. E à medida que a mãe convive com a criança dela, ela sabe direitinho quando o choro é por causa A, B, C, ela sabe. Ela começa a aprender. Usar remédio para nariz entupido, de novo, é coisa de médico. Remédio sempre é coisa do pediatra da criança. Né? Exato, né? Não fazer automedicação nunca, né, Não, doutor? nunca. Doutor, que sinais indicam que os pais devem procurar um pediatra com urgência? Boa pergunta, Jorge. Primeiro, febre alta persistente. O que é febre alta persistente? Febre acima de 38,5 na criança maiorzinha. No nenê pequenininho, febre de 38 já tem que ser examinado. Nenê abaixo de 3 meses com febre tem que ser examinado. Não vale dar remédio, não vale fazer nada, a não ser levar no médico. Na criança maiorzinha, febre alta acima de 38,5 persistente. Respiração irregular. Criança que respira igual um cachorrinho. Como é que faz isso no rádio? Cachorrinho faz assim, né? Ah, sim, rapidinho. Isso. Está falta de ar. Criança que respira e afunda o peitinho. Aparece a costela. Ah, ele puxa muito, no caso. Isso, ele puxa muito ar. Então, esses são sinais de gravidade que determinam a criança tem que ser examinada por um pediatra. E aí já marcar logo uma consulta ou correr para o pediatra o quanto antes, né? Dr. Mário Celso Schmidt, muito obrigado pela participação do senhor. Dr. Mário Celso, mais uma vez, né, está concorrendo, foi indicado para... Fui indicado, Jorge. Uma indicação para concorrer ao prêmio do Grupo NSC. Não, né? Não me candidatei, não é? Não sou candidato. É indicação, por votação, e a votação é feita no portal G1 Santa Catarina. Lá você faz a votação, né? Então, se você gosta do trabalho do Dr. Mário Celso Schmidt, conhece ele, né? Reconhece ele, pode fazer a votação lá no portal G1 Santa Catarina. E para quem quer acompanhar, @Dr. Mário Celso no Instagram. Tem muita informação boa lá, né, doutor? Tem uma menina que cuida disso para mim, ela é muito esperta e faz realmente só orientações mesmo, não faz propaganda nenhuma. Orientações de como cuidar das crianças, é muito interessante isso. É uma maneira de veicular informação e as pessoas usam bastante isso, né? Usam muito Com isso certeza, aí, né? E é muito importante também, né? Nessa nossa caminhada em busca da prevenção, que é o que a gente quer. A menina que cuida disso é a Isabelle, ela faz marketing, é uma pessoa muito inteligente e ela cuida disso para mim. Que bom. Ótima semana, doutor. Muito obrigado, Jorge, obrigado pelo espaço e que tu continues aí com o teu trabalho de orientar a população, é muito legal. Parabéns. Muito bacana. Obrigado.